Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Naaman Mendes, seguindo a série Seguir Jesus. É a nossa série que temos conversado, desafiado você a decisões importantes sobre Jesus. E hoje o nosso tema tem a ver com falsos profetas. É isso mesmo. Nós vivemos num mundo cheio de vozes, muitos barulhos, muitos sons, desde vozes da internet, dos púlpitos, da televisão, nas mídias, enfim, há muitas vozes religiosas falando para nós, falando conosco sobre Jesus. Mas a pergunta é: esse Jesus que é pregado, que é ensinado, que é postado, que é colocado na mídia, é um Jesus verdadeiro? Será que é apenas uma voz dissonante do que ele nunca foi? São perguntas que faremos agora para o pastor Naaman Mendes e que queremos a sua companhia e a sua audiência. Hoje, queremos trazer essa pergunta direta para você, que pode abalar, inclusive, as suas certezas e abrir os seus olhos. Quem é o Cristo que você está seguindo? É um Cristo verdadeiro ou um Cristo influenciado por percepções falsas sobre ele? Ao longo da história, muitos se levantaram dizendo falar em nome de Deus. Não é uma novidade isso. Mas usaram a sua palavra, a palavra de Deus, para promover, ao invés de Cristo, promover poder, fama, riqueza por meio da manipulação. Neste episódio, vamos conversar sobre os sinais de um falso profeta. Como identificá-lo? As características do verdadeiro Jesus das Escrituras e como discernir entre a verdade do Evangelho e as farsas religiosas que tentam enganar, inclusive, os eleitos. Você vai entender por que seguir Jesus não é apenas repetir o nome de Deus, como se fosse uma mágica. E conhecer é conhecer a sua voz, é conhecer a sua cruz, é conhecer o seu caminho. E por que seguir qualquer outro, entre aspas, Jesus, pode custar muito caro, mais caro do que você imagina. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Prepare o seu coração. Vamos juntos buscar luz no meio dessa confusão espiritual dos nossos dias, dos nossos momentos, dos nossos tempos. Você já sabe o que você precisa fazer nesse momento. Dá um cliquinho aí no sininho, curta esse podcast, compartilhe com outras pessoas. Estamos no YouTube do pastor Naaman Mendes, Naaman Mendes Oficial. Pedimos a sua colaboração também, a sua parceria para compartilhar esse conteúdo no Instagram, na sua rede social preferida. E vamos juntos para mais um podcast Naaman Mendes. E aí, pastor, tudo bem com o senhor? Como é que está esse dia? Estamos muito animados, é um tema difícil, mas diante do crescimento aí da denominação, das denominações da igreja evangélica de um modo geral e também diante da exposição que hoje a gente tem de todas as igrejas cristãs nas mídias sociais e nos meios de comunicação, a gente percebe que há muita distorção, até porque esses processos de comunicação, eles são muito truncados, né? Verdade. Então, eles não permitem que as pessoas tenham uma percepção como um todo. Então, a responsabilidade das igrejas, dos pregadores, dos pastores, dos sacerdotes, né? Ela é muito maior diante da mensagem do evangelho que nós temos que apresentar. A gente tem que lembrar que o crescimento da igreja evangélica ele foi muito grande nos últimos 20 anos, né? Então aí nós saímos aí de talvez 5% da população, 10%, hoje nós já somos 35, 40%, né? E isso tem muito peso em todos os sentidos, né? E inclusive nesse processo de comunicação sobre quem é Jesus. Sempre que a igreja cresce muito, há uma certa confusão, né, com relação à pessoa de Cristo. Porque Jesus, de fato, ele é uma loucura, como eu costumo dizer, para qualquer proposta que ele venha se inserir, qualquer proposta cultural, qualquer ambiente, qualquer questão social, ele sempre se apresenta de uma forma diferenciada daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos. Né? Pegando esse gancho seu, né, de que ele é loucura, né, e a diferença, se ele viesse hoje, aqui, nos nossos tempos,
pelas redes sociais e pelas essas plataformas de comunicação sobre ele, você acha que ele seria seguido ou seria cancelado? Eu acho que seria muito difícil, né? As pessoas, pelo que eu percebo, né? Vamos dizer, se ele viesse aqui como, no sentido assim, humano, como um homem, e fosse a uma reunião, a um culto, ou participasse aí dos bastidores das igrejas, né? Acho que dificilmente eles permitiriam que ele se manifestasse. Seria como na época em que ele veio, né? Em que os fariseus, apesar de religiosos e pessoas, ao contrário daquilo que nós pensamos, os fariseus eram ótimas pessoas, Sim. né? Só que eles tinham uma visão distorcida do que era a proposta divina para a vida deles e para a sociedade e para tudo que eles viviam. E quando Jesus chega e começa a corrigir, vamos dizer assim, né? Acho que todos lembram, né? É fácil da gente entender isso quando a gente olha para quando ele se refere aos 10 mandamentos, né? Quando ele diz assim, vos foi dito, não matarás, né? Essa é uma observação que está lá e que Jesus fez. Aí ele diz assim, eu porém vos digo, que todo aquele que chamar o seu irmão de tolo, esse será réu e será lançado ao juízo. Então essa perspectiva, ela tira qualquer possibilidade da gente, nesse ambiente religioso que a gente vive atualmente, de Jesus sentar ao redor de uma mesa e começar a se manifestar. E qualquer pessoa que de fato comece a anunciar Jesus, ele vai ter uma reação provavelmente negativa das pessoas ao redor dele. Uhum. Porque o sistema está todo contaminado, né, nesse sentido, né? A proposta humana, a proposta mundana, a sociedade, ela impõe às instituições e aos sistemas determinadas propostas que prejudicam a possibilidade de Jesus se fazer presente de uma forma mais viva. A gente compartilha muito, né? A gente fala, a gente ouve sermões sobre as palavras de amor de Jesus, as palavras de consolo, de encorajamento. Mas ele tem muitas palavras de alertas, né? Também de Sim, advertências. Inclusive, nessas palavras de advertência, ele advertiu sobre falsos profetas. sim. Por que ele falou isso? Qual seria a motivação? Olha, acredito que as pessoas que compreendem um pouco do evangelho, e não é tão difícil assim da gente entender, basta a gente começar a ler, né? E eu quero aproveitar e desafiar os nossos que estão nos vendo ou nos ouvindo a participarem disso, a irem para os evangelhos. Os evangelhos vão nos esclarecer por que Jesus faz esses alertas. Primeiro, ele faz esses alertas tentando mostrar, né, que assim que as pessoas ou existe a possibilidade de muitas pessoas terem uma aparência de verdade, né? Uma aparência de luz, né? Aparência de piedade, De né? piedade, né? Acho que até tem textos, né, que falam isso, né? Dizendo que os anjos têm aparência de luz, né? Os falsos, né? O inimigo vem disfarçado de Isso, anjos de luz. anjos de luz. Então, acho que imagina essa situação. Então ele faz isso porque Jesus quer que as pessoas não sejam enganadas, porque ele é da verdade. Ele diz assim, vestem-se como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então essa aparência enganosa, eles não aparecem ali na esquina ali das avenidas, né, ou das ruas de chifre, como se imaginava na Idade Média, né? Ele aparece através de maneiras sutis e a batalha é pela mente das pessoas, né? Ele vem, vai ganhando a mente das pessoas e vai confundindo as pessoas. É sobre isso que Jesus está falando. Ele fala também sobre esses desvios que são sinceros da verdade, né? Às vezes, ele diz assim que esses que vêm com essa veste de ovelha, né, mas são verdadeiros lobos, eles enganarão a muitos. Então, o desejo de Deus e de Cristo é que as pessoas não sejam enganadas.
Porque o verdadeiro discípulo ele tem que aprender a discernir pelo fruto e não pela aparência. E o fruto do Espírito, ele diz isso também em Mateus 7,16, pelos frutos conhecereis. E aí é uma questão de conceituação já influenciado pelo sistema, né? Então, as pessoas confundem esse fruto com determinadas atividades. Sim, projetos, ações. Exatamente, né? E existe esse sentido, com certeza, né? No sentido de você anunciar Jesus e essas pessoas conhecerem a Cristo, mas o sentido mais amplo dessa palavra fruto não é só esse. E o mais importante é a vida. E o fruto do Espírito, que é o fruto ao qual Jesus está se referindo, que é resultado da vida dele dentro de nós, é o amor. Uhum. Então, os profetas que estão enganando, que estão manipulando, que estão com essas bizarrices por aí, eles não estão fazendo aquilo porque eles amam aquelas pessoas ou porque eles amam a Deus. Eles estão fazendo aquilo porque eles têm interesses que estão por trás. Né, dinheiro, né, e até mesmo sendo usados pelo inimigo para esconder Jesus. Porque uma das estratégias que Satanás tem na percepção que eu vejo, né, é que ele aparece como um anjo de luz porque ele quer desviar as pessoas de Cristo. Ele faz isso através de ensinos, ele faz isso através de distraimentos, né, que ele impõe às pessoas, de diversões, e as pessoas vão ficando enebriadas às vezes com outras coisas e não percebem que Jesus não é aquilo, né? Então eles vão achando que é Jesus, alguma coisa que se faz em nome de Jesus. Quem é que vai se levantar e dizer, olha, não é de Deus isso aí, porque vocês estão distraindo Jesus? E por último, eu acho que ele faz isso e nos alerta porque ele deu a sua vida na cruz por nós, demonstrando o amor de Deus por nós. E ele não quer que a gente se perca no processo, né? Porque existe muita gente sincera que crê em Jesus, mas que está confusa por não conhecê-lo. É interessante que Paulo ele ora no livro, nas primeiras cartas dele, quase todas, ele sempre faz uma oração pelo povo, pedindo que as pessoas venham a conhecer a Jesus. Efésios fala isso. Efésios fala isso, Tessalonicenses. Né? Então ele quer que as pessoas conheçam a Cristo. E é por isso que Jesus ensina aos seus discípulos quem ele é, com toda clareza, né? E para que eles não tenham essas confusões na mente deles. Então, ao contrário do que dizem, o amor não é cego, né? O amor ele traz discernimento. Exatamente, né? A palavra de Deus mostra, né, que quando a gente ama a Deus, a gente tem uma perspectiva de vida diferente daquelas que os sistemas que a gente vive em toda a história. É claro que a gente tem uma perspectiva diferente de quem é Deus, de quem é o outro ser humano, do que estão propondo. Então a gente olha, numa perspectiva cristã, quando a gente olha para o ser humano, certamente a gente não vai ser totalmente contrário a tudo que está estabelecido, né? Eu vou dar um exemplo, mas a gente vai ter uma reação diferente com relação ao ser humano por causa do amor de Deus em nós. Eu dou um exemplo. A ciência, por exemplo. De um modo geral, quase todas as coisas que vão sendo trabalhadas pela ciência, elas são coisas boas. E a Bíblia nos autoriza, né, a amar, a querer o bem, a desejar que as pessoas tenham uma boa saúde e tudo mais. E isso é uma proposta que vem de um modo geral. A ciência ela é trabalhada por pessoas, nem sempre as pessoas são pessoas cristãs, né? Mas quando você vai observando, à medida que a ciência vai avançando, as pessoas vão usando a ciência para a destruição do ser humano. Então a aí bomba atômica, por exemplo. É um exemplo muito claro, né? Aí o que acontece? Quando você é um cristão, você olha para isso e você diz, não, está tudo errado. Porque isso não foi feito para o mal do ser humano, mas foi feito para o bem. Então as pessoas reagem, né? As pessoas cristãs, elas não se conformam com o sistema justamente por causa dessa visão que elas têm de amor.
a Deus e ao próximo. Uhum. Então, o amor, ele dá discernimento, ele traz amadurecimento, né? E ele nos ajuda Exatamente. a lutar as lutas certas, né, pastor? Exatamente. Ele faz a gente encarar os processos a partir de Deus e de Cristo, né? Então, o Jesus diz assim, eu sou o caminho. Essa é outro mito, né, que a gente tem que desconstruir. Quando Jesus fala que ele é o caminho, ele está dizendo assim, eu tenho um jeito de fazer as coisas. E se vocês quiserem me seguir, vocês precisam andar por esse caminho, andar pelo meu jeito de fazer. Qual é o jeito de Jesus fazer as coisas? Qual é o jeito dele se relacionar? Como é que ele lida com uma criança? Como é que ele lida com a mulher? Como é que ele lida com o ser humano? É a partir daí que vem essa questão do amor, né? O olhar de um cristão, ele é sempre colocado com essas duas lentes, amor a Deus e amor ao próximo. Se é para isso, um cristão deve estar dentro, né? Deve participar, deve ser beligerante nesse sentido. Claro, isso, diante dessa pressão que a gente vive, não é uma coisa tão clara, né, para a gente. É por isso que o cristão tem a possibilidade de orar, de buscar Deus e especialmente de ler a palavra e de buscar essa sabedoria que é o próprio Jesus. Muito bom. E isso, inclusive, é o padrão, né? A base para qualquer avaliação, né? A partir da visão cristã, né? Que é o amor a Deus e amor ao próximo. Agora, pensando atualmente, pastor, nesses falsos profetas modernos, digamos assim, né? O advento aí das redes sociais, né? Nós vivemos uma comunidade, uma sociedade imagética, né? Ela é baseada na imagem. Então, com isso, Sim, você consegue... Agora com a inteligência artificial, então, né? Então, é um negócio, assim, surpreendente, né? O que vai acontecer daqui para frente, ainda mais do que está agora. Mas pensando nesse cenário que a gente vive atualmente, é possível a gente destacar algumas características desses falsos profetas modernos? Quais seriam elas? Até citando exemplos de comportamentos, de conteúdo de comunicação, de mensagens, como você vê, pastor, hoje, os falsos profetas, que perfil eles têm? bom, primeiro dizer que isso, como a gente já viu anteriormente, né, isso não é novo, né? Isso sempre existiu, né? Os processos, eles são diferentes, vamos dizer assim, a mensagem ela vai tentando responder aquilo que a sociedade tá necessitando, vamos dizer assim, ou que o ser humano procura. Sim. E isso vai fazendo com que, a partir do momento que a gente olha para a sociedade e fala assim, e pensa assim, e que a igreja começa a raciocinar, os líderes, os pastores, eu preciso responder a essa necessidade da sociedade, a gente começa a correr riscos, né? Porque Jesus ele não se propõe a responder todas as necessidades das pessoas, né? Uhum. Ele se propõe a ser o Senhor da vida delas, a dar a elas a vida eterna, e essa vida eterna começa aqui, né? Ele propõe que as pessoas devam viver um ambiente de reino de Deus. E o reino de Deus, ele é, de certa forma, ele é objetivo e ele é subjetivo. Ou seja, ele tem uma objetividade, ele é visível e ele é invisível. Então é por isso que fica um pouco confuso. Mas atualmente eu vejo que existem aí os que pregam a prosperidade, por exemplo, e essa vitória na vida sem cruz. Então eles prometem riquezas, prometem bênçãos materiais, e é vitória em tudo, né? E ignoram o arrependimento. Então você não precisa mudar de vida, né? Você só precisa fazer aquilo que eles estão conduzindo você a fazer, né? Não existe quebrantamento, né? O evangelho é uma proposta de quebrantamento, né? Arrependei-vos, né? Então, como eu costumo dizer, né, eu nunca vi uma campanha de arrependimento em nenhuma igreja, em nenhuma mídia social, dizendo venham para a nossa reunião de arrependimento. Corrente do arrependimento, né? A gente nunca viu. Então, isso demonstra, né, que há uma distorção do evangelho, né? O evangelho é centrado, então, na figura humana, Antropocêntrico. nessa energia humana, Performance. né? Você consegue, né?
E as pessoas vão falando isso e vão impedindo que elas tenham uma vida mais saudável, né? Falam muito de conquista, de bênçãos, de portas que vão se abrir, né? E às vezes é o próprio Deus que fecha a porta, né? Verdade. Até tem uma música que eu gosto muito, que é de um colega querido que chama Josué Rodrigues. Opa. Ele diz assim: portas que se abrem e portas que se fecham, todas elas do Senhor são, né? Então, às vezes, a gente confunde isso. Então, são pregadores da prosperidade, dessa vitória na cruz. Uma outra característica é que eles falam em nome de Deus, mas seguem ideologias humanas e propostas humanas. E como eu disse anteriormente, é muito difícil você transitar num mundo como esse, com tanta proposta, e você não correr alguns riscos, né? Por isso que é fundamental que a gente tenha uma vida de comunhão com Deus, uma vida cheia do Espírito e uma vida cheia da palavra, para você discernir. E hoje é tudo com tanta pressa que as pessoas vão consumindo aquilo que chega nelas, né? Então muitos falam até em nome de Deus, mas defendem determinadas propostas ideológicas e absolutamente humanas. Elas não têm nada a ver com Deus, né? Então aí começa a misturar evangelho com política, evangelho com essa proposta coaching, evangelho com autoajuda, e isso vai gerando nas pessoas, aqueles que estão fazendo, até uma certa indiferença à pessoa de Cristo. Porque eles querem olhar os resultados que eles podem obter para eles do ponto de vista pessoal e não exatamente o evangelho no coração das pessoas. Então os textos da Bíblia, eles vão sendo distorcidos para caber na agenda dessas pessoas, para caber nas propostas delas. Então, e é quando vem as primeiras preocupações da vida, eles abandonam, né? Cristo, né? Exatamente. Eles começam a, vamos dizer assim, a fazer com que o nome de Jesus seja assim um carimbo, né? Seja o aval, né? Seja a imagem, né? Que eles querem dar para aquela proposta que é deles, que é humana, sim, que tem a ver com a energia humana. Seja feita a minha vontade. É, mais ou menos isso, né? Seja feita a minha vontade, é não do Pai, né? Então fazem aí do púlpito, né, um apanhado de versículos da Bíblia que soltos que não faz muito sentido, né? E às vezes usam determinados acontecimentos da Bíblia para justificar a proposta que ele tem, né? E como as pessoas estão ali quase que desavisadas, né, elas chegam e elas ficam muito impressionadas, né, com a comunicação, porque até é muito mais fácil você falar de determinados comportamentos, determinadas atitudes, determinados gestos, do que você falar a respeito da pessoa de Cristo, porque ela começa a ser um pouco repetitiva, né? E as pessoas não querem ouvir. Ninguém quer ouvir, olha, você precisa se arrepender, você precisa crer em Jesus, é incômodo, né? Você precisa amar a Deus, você precisa amar o próximo. As pessoas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir que elas vão conseguir as coisas, que elas vão ser vitoriosas, que elas vão ter um diploma, que o casamento delas vai dar certo, independente de Deus ou não. Então elas vão fazendo essa confusão. Então pregam motivação, não salvação. E aí as pessoas vão sendo, eu diria assim, muito animadas, né? Mas vazias de transformação. E, às vezes a gente convive com determinadas pessoas boas, bem intencionadas, mas a transformação na vida delas é apenas momentânea. De vez em quando, como eu já estou em Maringá há muito tempo, né? Então eu vejo pessoas que em determinados momentos elas estão muito presentes nos ambientes evangélicos, nos ambientes da igreja, e depois eu as encontro completamente desiludidas, né, fracassadas, né, porque elas não entenderam o evangelho, né? Elas não entenderam que até mesmo os fracassos, as dificuldades, nas mãos do Senhor, eles vão trabalhando a nossa vida, nos ensinam,
nos faz aprender, nos faz crescer e nos torna pessoas muito mais amorosas, conforme Deus deseja, muito mais parecidas com Cristo. E por último, só para a gente encerrar esse assunto aí, né, dos falsos profetas atuais, né, existem também aqueles que vendem revelações, né, e manipulam as pessoas emocionalmente. Uma grande parte aí das pessoas querem manipular as pessoas. E a forma que eles têm de fazerem isso é tornar essa fala, né, mística, né, e eles atribuem então a Deus aquilo que eles estão falando, né, e nem sempre, se isso não tiver baseado na palavra de Deus, na Bíblia, isso não faz o menor sentido. E essa é uma forma de manipular. É muito difícil alguém reagir, está passando por um momento difícil e falar, olha, Deus me falou, Deus me mandou, Deus disse que eu tenho que fazer isso. É muito difícil uma pessoa fragilizada responder a isso. E muitos dizem, né, até às vezes do púlpito, aí eles começam a falar, Deus está me falando que você tem isso, né? Aí fala, olha, você tem dor de cabeça aí, sabe, num auditório de 1.000, de 500, de 600, né? É possível que tenha alguém com dor de cabeça. Aí a pessoa, não, agora você vem aqui, Deus vai te curar e tal, e começa essa manipulação. A gente vê isso toda hora aí na televisão, né? Então, eles estão manipulando as pessoas, né? Falam de chave, né? Agora tem uma chave aqui para resolver o problema da sua vida, de porta, de dobras proféticas, não sei, né? Novos começos, né, para a sua vida, nova unção, né? Nova não sei o quê, nova. Então as pessoas vivem, né, debaixo dessas coisas mágicas, e o Senhor Jesus vai sendo escondido no meio disso. Porque essas coisas são, emocionalmente falando, muito mais atrativas, né, para as pessoas. E hoje a gente tem, além disso, a gente tem os influencers, né, que se apresentam aí, né, com essas propostas parecidas, né, os gurus aí da mídia, né, do gospel, vende esperança para as pessoas, troca seguidores, né, e até de Pix, né? Falou, ó, manda um Pix aí que meu problema vai ser resolvido, mas o seu, principalmente, vai ser resolvido na hora, né? Falam o que as pessoas querem ouvir e vão manipulando. Então, essa é uma característica do falso profeta também, né? Uhum. Se nós juntarmos todas essas características que o pastor Noaman citou, talvez a gente possa sintetizar numa frase. Eu sou o fim e Jesus é o meio. E não o contrário, né? Nós não somos o meio para o fim, que é Jesus, né? É o contrário. Bem, gente, nós estamos aqui conversando nesse podcast exatamente sobre como discernir os falsos profetas modernos, a exemplo do que Jesus nos ensinou nas palavras dele, nas Escrituras. E estamos no podcast na Amã Mendes. Mais uma vez, a gente pede a sua interação conosco. Pode colocar sua opinião, suas questões aí no chat e também curtir, compartilhar esse podcast. Vamos compartilhar as coisas boas que podem também ajudar outras pessoas a aprenderem a discernir melhor as coisas a respeito de Jesus. Agora, voltando ao assunto dessa questão do discernimento espiritual, pastor Amar, tem o texto lá em 1 João 4:1, que usa a expressão provar os espíritos. Sim. E também tem em alguns outros partes da Bíblia que fala sobre o dom do discernimento espiritual, né? Bem, pensando nessa questão do discernimento, né? O que seria discernimento e como um cristão comum pode fazer isso? Porque às vezes a gente fica achando que só é um teólogo, uma pessoa que estuda muito a Bíblia e tal. Primeiro, né, explicar um pouquinho essa palavra aí, né, que ela é uma palavra interessante e que tem sido abandonado, né, pelo mundo evangélico. Como a gente já explicou, as pessoas não querem aprofundar nada na vida. A gente está vivendo numa sociedade de superficialidade e isso tomou conta da igreja, né? Isso aí é muito claro, né? Todos nós sabemos disso, né? Então essa palavra provar o espírito, ela vem do grego dokimazo, né? O dokimazo, né?
E ela significa examinar, testar, analisar com critério e verificar a autenticidade. Então, uma das formas de manipular pessoas é a gente manter as pessoas na ignorância. Então, se determinados pregadores, eles mantêm as pessoas na ignorância a respeito das coisas de Deus. Isso foi usado na Idade Média durante 1000 anos, né? A própria tradução da Bíblia, né? Exatamente. Demorou muito para ser traduzida. Muito, 1000 anos, né? Para o cidadão comum. Né? Então, isso mostra que essa é uma forma de manipular. Mas o Senhor, né, Jesus e a palavra de Deus, ela ensina que a gente tem que ter discernimento. A palavra de Deus é muito clara, e esse provar o Espírito é exatamente por isso. Naquela época havia um grupo muito forte entre os cristãos, né, que eles confundiam, né, o gnosticismo, né, eles confundiam o evangelho, ou eles queriam confundir, né, o evangelho com uma espécie de ascese, né, você dava passos para você conhecer a Deus. E João vem e diz, não, vocês precisam crer, né? E se você não crê, não tem passo nenhum que você dê que possa te levar a Jesus. Então era essa a questão, né? E além disso havia os judeus que também ensinavam que eles tinham que cumprir os regulamentos da lei judaica para atender. Então esse provar o Espírito é isso, é discernir, saber a origem e saber a fonte do que nós estamos vendo e ouvindo. Os cristãos, eles têm um pouco de dificuldade de fazer isso por causa daquela palavra que Jesus diz assim, que é para a gente não julgar, né? Não julgar o próximo, né? Sim. Mas não é nesse sentido que Jesus está dizendo que não é para a gente julgar. Ele está falando isso em relação à alma, o coração das pessoas, em relação à vida eterna, né? É nesse sentido. Mas em outros textos da Bíblia diz para a gente fazer esse julgamento. Sim, tanto né? que a gente tem essa capacidade cognitiva que Deus nos deu, né? Exatamente. E o texto de Pedro, por exemplo, ele diz assim, que o julgamento começa pela casa do Senhor, né? Então esse julgamento tem que começar entre os cristãos. Os cristãos são chamados a, quando ouvirem a palavra, eles terem capacidade disso. Isso acontece no livro de Atos. Os pregadores chegavam em determinados lugares e sempre tinham uns cristãos lá, eles são chamados de bereanos, né? Isso. Porque aparece no livro de Atos, porque eles reagiam quando eles ouviam, né? Eles diziam, não, isso aí não procede de Deus, e eles reagiam e esclareciam. Paulo e Pedro, um julgou ao outro, né? No sentido de falar, olha, você Pedro, você está trazendo uma proposta que ela não vem dos evangelhos. A proposta de Pedro é que as pessoas voltassem para o judaísmo, que é de onde ele havia vindo, porque ele estava sendo pressionado pelos os fariseus a cumprir aqueles regulamentos da lei, né? Então Paulo reage, Paulo diz não, né? Paulo diz, isso não procede de Deus. Então a origem dessa palavra é essa, é para a gente identificar os verdadeiros profetas, e o sentido da palavra é esse, então. É você discernir o que procede de Cristo, de que procede de Deus, que procede da palavra de Deus, e o que não procede. E esse é uma proposta. Talvez a pergunta aí, Lissandro, seja como é que a gente faz isso, então? Como é que a gente sabe? Então, primeiro, a Bíblia ensina a gente pedir e orar. Sim. Tiago, capítulo 1, verso 5, diz... Aquele que não tem sabedoria, que busque o Senhor e Ele dará. O segundo é observar o centro das mensagens, né? O centro precisa ser Jesus Cristo. Não existe possibilidade de alguém ler a Bíblia sem esse olhar de Jesus para qualquer texto da Bíblia. Senão ele vai desfocar, né, da Chave pessoa. hermenêutica, Jesus. E eu examinar a mensagem à luz dos evangelhos, então, como um todo, né? Então, basicamente, seria isso. Esse é o discernimento, e Deus dá a qualquer filho de Deus esse discernimento. Basta fazer essas 3 coisas. Ou seja, 3 dicas pra gente aí, hein? Pedir a sabedoria a Deus, perceber se Cristo é o centro dessa mensagem
e examinar com critério as escrituras. Porque é isso, provar é exatamente examinar com critério. Para isso a gente precisa ter um conhecimento mais amplo das escrituras, né? Mais geral, um conhecimento mais panorâmico, não apenas versículos soltos. É importante isso. Bem, chegando já para a nossa reta final aqui desse podcast, pastor, a gente já falou muito sobre esses alertas de Cristo a respeito dos falsos profetas, falamos sobre essa visão distorcida de Jesus como um coach, um político, um milagreiro, enfim, tantas outras imagens falsas desse Cristo. Mas, afinal de contas, pastor, por que é tão importante resgatar o verdadeiro Jesus das Escrituras? Como apresentar o verdadeiro Cristo para uma geração que já está saturada de religiosidade e desconfiança? Olha, o verdadeiro Jesus, né, ele está descrito nos evangelhos de uma forma mais clara. Os demais textos da Bíblia também revelam isso. O Antigo Testamento inteiro é uma revelação de quem é Jesus Cristo. O Novo Testamento apresenta Jesus como Deus encarnado, que ele veio para salvar os pecadores, que ele morreu e ressuscitou para voltar e morar no coração do ser humano, então nos reconciliar com Deus. Ele exige de nós arrependimento, vamos dizer assim, o Senhor coloca em nós esse desejo, né? Ele vai trabalhando a nossa vida até que chega um momento que a gente reconhece o que nós somos, então arrependimento, e a palavra dele é que a gente deve crer nele se a gente quiser ter a vida eterna. Agora, como apresentar Jesus nessa geração? Eu listaria aqui 3 coisas apenas que eu acho que seria muito fácil e muito simples a gente apresentar. Os resultados não cabem a nós que pregamos o evangelho, né? Então, primeiro a gente apresentou o evangelho com amor e com verdade. Todo jovem ele tem muita dificuldade de lidar com mentira, né? Até um certo momento, né? Uma criança, a gente percebe isso. Se você colocar, por exemplo, um bolo numa sala e tiver uma criançada e eles resolverem ir lá, eles vão pôr a mão no bolo, vão comer o bolo e vão expressar isso. Eles vão dizer, tá gostoso, que delícia. E outros vão voltar lá e vão participar. O adulto ele vai se adaptando, ele pode até passar a mão no bolo, mas ele esconde, né? Porque existem as regras sociais que dizem que isso não é muito educado. Então, o jovem, a criança, o jovem, eles gostam da verdade. À medida que ele vai vivendo numa sociedade que é hipócrita, ele vai aprendendo a viver de forma hipócrita. Vai aprendendo a mentir. Vai aprendendo a mentir. Então, o que acontece é isso, é que essa geração está cansada de mentira. Então, é com amor e com verdade. A graça de Jesus, né, ele alcança as pessoas, ele veio, a palavra de Deus diz que Jesus veio cheio de graça e de verdade. Então, quando a gente apresenta Jesus, a gente não precisa camuflar Jesus, não precisa esconder Jesus, não precisa fazer nada. É só apresentar ele como Senhor, como Deus vivo, como o Pai da eternidade, né? É apresentar Jesus, é pregar Jesus, é ensinar Jesus. E fazer isso com amor, porque a enganação não é amor, ela é desvio, ela é um massacre, você impede as pessoas de conhecerem a Deus. Então, um homem de Deus, um ser humano, uma mulher de Deus, uma mãe que conhece a Cristo, um pai que conhece a Jesus, ela quer que o seu filho conheça Jesus, né? E essa é a nossa tarefa. A igreja foi chamada para isso, nós somos chamados para isso. E houve momentos na vida da igreja que havia muita dificuldade de se falar de Jesus, as pessoas morreram por causa disso. Por que que agora, com a sociedade toda aberta para a gente anunciar Jesus, a gente fica distraindo as pessoas, envolvendo as pessoas em outras coisas que não apresentar Cristo para elas, não criando programas, né, e propostas que levem as pessoas a conhecer a Jesus. Então, eu penso assim e acredito assim, tudo que nós fazemos, por exemplo, em uma igreja, ela deve ter esse propósito de mostrar
quem é a pessoa de Jesus para as pessoas. Seja o trabalho de ordem social, seja um culto, seja um evento, seja um momento de louvor, seja uma reunião de oração, Cristo precisa estar no centro disso. Senão a gente envolve as pessoas e não permite que elas conheçam Jesus. Então, devemos estar reunidos em nome dele, né? em nome dele, por causa dele, né? 2 e 3 em teu nome, em meu nome reunido, eu estarei presente. Agora, se a gente faz uma reunião lá porque é bacana, porque é legal, né? Ela tem o seu valor do ponto de vista social, do ponto de vista da integração das pessoas ali, como amigos e tal, mas a igreja não é um clube, né? Que a gente se reúne por causa de interesses pessoais e particulares ou de lazer, né? Ela tem um propósito, que é apresentar Jesus para as pessoas. O segundo é a gente apresentar Jesus como ele é, e não como este que a cultura tem moldado. Então esse Jesus coach, esse Jesus milagreiro, esse Jesus aí que o mundo está propondo, ele não tem nada a ver com Jesus. É ele mesmo, né? Ele é manso, mas ele também é justo. Ele perdoa, mas ele também confronta. Ele ama, mas ele não negocia com o pecado. Então, esse Jesus precisa ser pregado. E a terceira coisa é como o testemunho da nossa vida, né? Então, a nova geração, ela em algum momento, ela vai perceber, né? Ela vai perceber quem que de fato crê em Jesus e quem é que está buscando a Deus por outros interesses. Ela percebe isso à medida que ela vai tendo contato com a Bíblia, com a palavra. Então, eu acho que são esses três propósitos. O nosso testemunho, apresentar a Jesus com amor e com verdade e mostrar quem ele é não adaptado a essa cultura que está presente aí. Muito bom. Me lembrei agora da Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. O Aslan, né? Ele identifica o Aslan como um leão indomável, né? Então, Jesus é indomável, né? Ninguém domina, não tem como domar Jesus, né? Exatamente. Então, se a gente adapta a mensagem no sentido de trazer essa cultura e colocar essas características culturais aí na pessoa de Cristo, a gente corre muitos riscos, né? De estar desviando as pessoas da pessoa de Jesus. Ele precisa ser o centro de tudo que nós fazemos, de todo movimento que fazemos. Ele mesmo diz, né? Que nós somos dele, criados para ele, para a glória dele. Então, não tem opção. Amém. Ele é o alfa e o ômega. Para terminar, pastor, no nosso final aqui do nosso podcast de hoje, deixa a sua palavra bíblica, né, oração por nós, para quem está nos ouvindo, a respeito desse desafio cada vez mais moderno, né, cada mais atual, de discernir Jesus do que é falso e do que é verdadeiro. Né? Que palavra bíblica Deus colocou no seu coração a respeito disso? Uma das coisas que eu fui aprendendo na minha vida cristã é tentar discernir essa voz do Senhor, né? A gente ouve muitas vozes, são muitos barulhos ao longo da nossa vida, né? Nós ouvimos tantas vozes. Tem a voz que nos chama para o dinheiro, tem a voz que nos chama para a sensualidade, para o pecado sexual, tem a voz que nos chama para o exercício do poder. Tem tantas vozes falando no nosso ouvido, né? E eu sempre orei para que Deus me desse discernimento para eu não ouvir essas vozes. Há muitos hoje que dizem, né? Deus me falou. Por muitas vezes eu vivi isso na minha vida cristã. De pessoas que chegavam, Deus está me falando que vai ser isso, vai ser aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Né? Eu não posso duvidar, né, de tudo isso, mas sempre que alguém falava qualquer coisa para mim com esse tom, eu pensava assim, bom, se há alguma verdade nisso que essa pessoa está falando, Deus vai falar comigo, Deus vai me mostrar. Né? Através do próprio espírito dele no meu coração, na minha consciência,
e através da palavra. O jeito que Jesus tem de trabalhar a nossa vida, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então, no meio dessas vozes todas, eu diria para você que está me vendo que você precisa ouvir a voz do bom pastor. E se você é um filho de Deus, a voz é inconfundível. A voz do seu pai é inconfundível. Não tem como a gente se confundir. O que você precisa então é crer em Jesus, recebê-lo, para você começar a ouvir a voz do Pai. Eu vivi uma experiência na minha infância que eu sempre as trago, né? Nós éramos crianças e viajávamos, né? Ou andávamos para ir na escola, nós andávamos cerca de 6 quilômetros para ir, 6 para voltar. Nós passávamos no meio de uma floresta. E quando a gente voltava da escola, já no finalzinho do dia, a gente brincava, né? Brincava de esconde-esconde. E certa feita a gente brincou demais, ficou escuro. Nós entrávamos naquela mata, né, para se esconder. E numa dessas a turma que a gente andava, talvez uns 10 ou 12 crianças, né, pré-adolescentes, crianças e alguns adolescentes, eles, ao invés deles irem me procurar, por exemplo, né, que eu estava escondido, era a minha vez de esconder, eles foram embora. E me deixaram lá no meio da mata. E eu, muito criança, eu comecei a me perder totalmente. Uhum. E a certo momento, aquilo começou a vir um certo desespero. Eu comecei a chorar, a gritar, né? E aí eles foram embora. E quando eles chegaram lá no lugar que a gente morava, que era uma fazenda, né? Onde moravam todos mais ou menos próximos, um deles, né, ainda teve o bom senso de ir lá e falar para o meu avô que eu tinha ficado na floresta, que eu tinha ficado para trás e tinha ficado na floresta. O meu avô, então, resolveu vir ao meu encontro. E a certa altura eu gritava, né, e eu acho que o meu avô começou a ouvir, e ele foi indo pelo som, ele foi se aproximando de mim, aí já era noite realmente, e daí ele gritava, né, e eu não ouvia, porque eu também gritava. Mas chegou uma certa altura, acho que eu cansei, e ele gritou. Aí finalmente você ouviu. Aí ele estava muito perto de mim. E assim, a convicção que veio ali é que eu estava ouvindo a voz do meu pai, né? Porque eu chamava meu avô de pai, né? Eu sou órfão e o meu avô aqui cuidava de mim. Então eu tive convicção de que ali estava o meu pai. E aí eu tranquilizei o coração. Então o meu convite para você é esse. É que no meio dessa gritaria toda, inclusive talvez da sua, você se disponha a ouvir a voz do bom pastor. O bom pastor consola o coração, o bom pastor acalma a vida, o bom pastor dá sentido, o bom pastor dá direção, o bom pastor dá propósito, o bom pastor traz para você a vida eterna e nos momentos mais difíceis da vida, ele vai estar presente para cuidar da sua vida e te amparar, te socorrer e te dar direção. Essa é a minha palavra para as pessoas que estão nos vendo. Amém, amém. É isso, é sobre isso. É sobre seguir a voz do bom pastor. Estamos terminando o nosso podcast. Eu sou o Lissander Dias, estou aqui com o pastor Naaman Mendes. Conversamos sobre como lidar com os falsos profetas, como discernir esses falsos profetas e, sobretudo, como discernir Cristo, o verdadeiro Cristo. Estamos aqui nos estúdios da Zanetti Studios, pela qual agradecemos muito a parceria. E também pedimos que você nos siga nas redes sociais, siga o pastor Naaman no Instagram, Naaman Mendes Oficial, e também no YouTube, pastor Naaman Mendes. Na próxima quinta-feira, né, toda quinta-feira às 10 horas da manhã, nós temos o nosso podcast, e a próxima quinta-feira o tema será o Crer em Jesus, mais que religião, que é o 8º episódio da série Seguir Jesus. Espero que você tenha gostado. Sobretudo, coloque em prática tudo que está sendo falado e ensinado aqui nos podcasts do pastor Naaman Mendes. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima semana.